Ninguém fala mais besteira? Já estamos sendo gravados, tá? Caroline, professor, se puder ser na próxima quinta, nem conseguir... Ah, mas só o... Ok, do beta então, do alfa você conseguiu, Caroline. Sim, é muita coisa pra fazer, ok, a gente reconhece. O alfa já terminou e conseguiu postar lá, né? Tudo bem, podemos deixar combinado e aí vale pro Wellington também e para todos os que quiserem. O do beta fica estendido por uma semana a mais, até a próxima quinta. Sem problema. Eu nem vou mexer lá, vou deixar. Eu liberei a entrega atrasada, então isso está valendo até que eu vá lá e coloque de novo, bloqueie de novo. Então tá aberto até que eu bloqueie novamente, tá? Então pode ser até a quinta que vem, tudo bem. Mas é o beta, tá? O alpha e também Rutherford tal, eu gostaria de fechar aí no máximo, como o Wellington sugeriu aí, domingo, para que possa fazer as correções. Acho que do Rutherford todo mundo que ia pôr pôs, né? Aí o alpha poderia ficar até o fim de semana e o beta poderia ser até a quinta que vem. Sem problemas. O pessoal está digitando alguma coisa aí ainda. Bom, é isso. Enquanto o pessoal, se for o caso, digita alguma coisa sobre isso ainda, para hoje, o combinado então é que a gente vai fazer um aprofundamento daquela discussão do raio atômico. E a depender do ritmo aqui, a gente entra também na questão dos modelos nucleares e carta de nuclídeos. Tem uma transparência aqui, um PowerPoint com tudo isso colocado, mas vamos ver o nosso ritmo aqui, né? Eu, por enquanto, estou abrindo aqui no meu computador o PowerPoint. Sobre Rutherford 3, a Inan está colocando: eu e a Carol estamos com dúvidas em como relacionar a energia potencial elétrica e a força de repulsão com o trabalho. Com o trabalho? Trabalho da força elétrica? Trabalho da força elétrica é igual à variação da energia potencial, se for isso. Então, trabalho. Na verdade, de um modo geral, trabalho de F conservativa é igual ao delta da energia potencial. Vamos usar aqui, ó. Isso é em geral, certo? Trabalho como é que é? Isso é um dos teoremas lá de teorema da força conservativa, acho que é assim que a gente chama, não tenho certeza. Mas o trabalho das forças conservativas é igual em termos de valor à variação da energia potencial. No caso da questão em si aqui, a única força atuando ali é uma força elétrica de repulsão. Então o trabalho desta força elétrica de repulsão é igual à variação da energia potencial. E como se trata de um sistema conservativo, a energia potencial está sendo ganha conforme a energia cinética vai sendo perdida. A partícula vai brecando até chegar ali perto do núcleo, né? Então, trabalho da força elétrica é igual à variação da energia cinética, no caso. Mas, mais especificamente, acho que a questão com esse... No fundo, o que a questão quer é você... Igual em módulo, sim. Em módulo... Mas é módulo, é porque é energia, né? Não é vetor. Ah, sim, mas pode ser o trabalho, pode ser motor ou resistente. Motor pode ser positivo e negativo. E a energia potencial também pode ser positiva ou negativa. Então, sim, vamos deixar, para resumir a conversa, em módulo, ok? Mas a ideia básica é essa. Se há trabalho
Se há mudança de energia potencial, é porque alguma força provocou isso, alguma força exerceu um trabalho ao longo do deslocamento. Esse trabalho exercido ao longo do deslocamento é o que diretamente faz com que a energia potencial varie. Então, por isso que uma é igual a outra em módulo. Sim. A variação, é porque você fala de variação, sempre tem o fim menos o início, tem o delta, que também pode ser positivo ou negativo. Então vamos deixar do jeito que o Guilherme colocou, que fica uma coisa mais certeira em módulo. Tem que transformar mega... Ah, sim, isso... eu não lembro especificamente da questão 5, mas sim, isso essa transformação de mega eletronvolts em joule ou vice-versa é uma coisa meio que constante que a gente volta e meia tem que fazer em várias situações dessa nossa física de partículas. Então, acho que sim. Precisaria abrir o roteiro para ver exatamente a questão 5. A gente não vai fazer isso agora, mas quase certo que é isso daí mesmo, Iana. Mas qualquer dúvida que permanecer, faz aquilo, tá? Fórum de dúvidas, tem aquele fórum, né, de curiosidade. Lá também você pode colocar dúvidas, como já aconteceu, né, na semana passada, retrasada, foi bem legal. A gente vai lá e responde. E os colegas também, né, podem participar e responder também. Tá? Então vamos lá, gente. Eu preparei aqui uma discussão. Vamos ver o que acontece, tá? Tentando aprofundar. Janela do aplicativo. Vou compartilhar com você aqui esta apresentação. Compartilhar. E vamos ver se dá tudo certo. Então é aquela coisa, você já deve estar aí vendo a apresentaçãozinha sendo iniciada, relembrando o Rutherford, o experimento. Certo? E eu vou fazer aquilo. Então eu estou navegando lá pelo meu PowerPoint, tá? Saindo um pouco aqui da tela da webconferência, não vou estar visualizando o chat aqui. Então, se você perceber algum problema aí e não estiver mais me escutando, ou o PowerPoint não estiver mostrando tudo o que eu estou falando, você pega o microfone e fala aí, porque não necessariamente estou vendo o chat aqui ao mesmo tempo, tá? Ok, então o nosso assunto, que eu me lembro, né, que ficou combinado, então era isso. Vamos discutir um pouco mais profundamente essa questão do raio nuclear e, na prática, discutir um pouco mais profundamente as ideias, né, que foram ocorrendo, aí, as descobertas do próprio Rutherford e o que hoje se sabe, né? Então, primeiro lembrando o experimento de Rutherford. Aqui em cima, né, você tem o esquema, né, básico. Então, uma placa de chumbo com um buraquinho para deixar as partículas alfa sair. No caso, está mostrando como se fosse uma amostra radioativa de polônio. A partícula alfa é direcionada então contra uma folha, no caso de ouro aqui, e investiga-se o que acontece após esse choque com a folha de ouro. Investiga-se basicamente esse ângulo θ de desvio. Esse ângulo θ de desvio é chamado de ângulo de espalhamento. Então a partícula alfa foi espalhada de um certo ângulo θ. Bate aqui num lugar que tem uma telinha fluorescente acoplada com um microscópio. Então esse era o experimento dos orientandos, né, do Rutherford lá no século 19/20, começo do 20, final do 19. Muito bem. Eles faziam isso rodando esse microscópio, né, ao longo aqui de 360 graus para cima e para baixo, 180 para lá, 180 para cá, e tentando fazer a contagem das cintilações, aspecto que foi visto num dos simuladores, acho que é o primeiro simulador do Rutherford, que era aquelas cintilaçõezinhas verdes que iam aparecendo na tela e até chegar rapidamente, né, na saturação. Ok? Então isso é só para lembrar o beabá do nosso experimento de Rutherford. Ok. Continuando aqui. Então,
imaginando que aqui foi emitida, né, a partícula alfa e vai se chocar aqui, chegar perto do núcleo, o que Rutherford e os seus colaboradores enxergavam eram então as cintilações, certo? Que iam ocorrendo aqui, ali, acolá, tal. Então a pergunta que Rutherford e os seus colaboradores tinham que responder é: por que estão acontecendo essas cintilações? Acho que vocês estão escutando agora uma furadeira de fundo aqui, não sei se estão, mas não tem como, é do vizinho. Alguém que está fazendo uma reforma aqui e começou agora justamente. Mas acho que conseguem continuar me escutando, né? Sim, tá bom. Tá bom. Então, eles tinham que tentar, enfim, explicar o porquê que estava acontecendo essas cintilações, lembrando do contexto que eles esperavam apenas, e o próprio Rutherford foi fazer o experimento esperando corroborar a ideia do Thomson, só era para ter cintilações próximas aqui, ó, de pequeno desvio. Essas com grande desvio foram completamente surpresas. Já discutimos isso e lá pelas tantas ele chegou na conclusão então que deveria ser devido à repulsão elétrica entre a partícula alfa e a carga do núcleo, que estaria, portanto, a carga do átomo, que estaria, portanto, concentrada no núcleo e não espalhada em volta dele inteiro, e com isso ele conseguiu projetar as trajetórias hiperbólicas, né? Algo assim. Quanto mais próximo do eixo, então, aquele parâmetro de impacto for menorzinho, né, maior é o desvio. Quando a partícula é lançada bem longe, com um parâmetro de impacto bem maior aqui, com relação ao eixo pontilhado aqui, o desvio é pequenininho, certo? Então, a regra básica é essa. Quanto maior o ângulo de deflexão, menor o parâmetro de impacto, ok? Mas como descobrir o valor do parâmetro de impacto a partir do conhecimento do ângulo de deflexão? Porque o que eles tinham na experiência é isso, eles conseguiam saber, através do pontinho, né, que aparecia lá no microscópio deles, eles conseguiam saber qual é o ângulo com que a partícula alfa, que vinha pelo menos aproximadamente praticamente na horizontal, qual é o ângulo que ela teve que fazer de desvio, de espalhamento para chegar aqui. Mas eles não estavam vendo, né, a partícula alfa, eles não estavam vendo o núcleo, portanto eles não estavam vendo qual é o parâmetro de impacto. Aqui a figura está evidentemente enormemente ampliada, isso aqui é tudo microscopicamente pequenininho, e imagina que com o microscópio você consegue enxergar a partícula alfa, o que você enxerga são apenas as cintilações, o resto é você imaginando essas trajetórias acontecendo. Então, eles precisavam de um modelo matemático que permitisse, bom, se eu estou vendo a partícula alfa aqui, aqui, aqui e aqui, só uma dúvida que agora há pouco eu, conversando com a outra turma de SM, percebi que é assim. Vocês estão enxergando, né, ao passar o mouse ali na apresentação, né? Enxerga a movimentação do meu mouse lá no PowerPoint? Sim? Não. Não? Ah, então que coisa. Agora há pouco eu estava compartilhando um simulador com o pessoal e o que eu fazia com o mouse ali no simulador eles enxergavam. Então no PowerPoint não, vocês não conseguem enxergar porque ele está em modo de apresentação, acho que é isso. Então tá, então eu tomo mais cuidado em falar o que eu estou querendo mostrar com o mouse. Ok. Então, vocês estão vendo essas cintilaçõezinhas verdinhas, certo? E a figura aqui tenta mostrar as trajetórias respectivas para chegar em algumas daquelas cintilações verdinhas. Muito bem. Aí você viu que tem um ângulo θ que foi desenhado aqui na transparência. Agora está aparecendo. Então tá bom. Ótimo. Então tá bom. Então acho que foi na transição para lá que não estava... Ok, já peguei a manha. Desde que eu fique aqui na minha apresentação aparece. Então tá. Então eles, voltando, o que eles enxergavam era só as cintilações. Eles não enxergam
trajetória nenhuma dessas e tampouco conseguem ter uma dimensão, né, visual do B, que seria a distância, né, da trajetória inicial da partícula para com o eixo horizontal que chega bem aqui no meio do suposto núcleo, porque lembra, é tudo suposto. É o Rutherford supondo que assim é estruturada a matéria. Ele não está vendo, evidentemente, nada disso. A única coisa que se vê são os pontinhos das cintilações lá. Mas ele tem o conhecimento das leis da lei de Coulomb e conhecimento das leis de Newton, então ele vai supor que a trajetória é essa. Por quê? Porque ele está supondo que é válida, né, são válidas as leis de Newton e a lei de Coulomb. Então vamos lá. Esta é uma outra figurinha, para agora a gente focar só numa eventual trajetória de desvio, em que aparece agora aqui, né, na tela impresso o parâmetro de impacto B, aparece aqui o ângulo de espalhamento, e esse R mínimo seria a distância de máxima aproximação, porque a partícula vem vindo, vem sendo repelida, 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 até chegar um momento em que, depois que ela passa por esse momento de máxima, esse local de máxima apresentação, vai acontecer, claro, o efeito oposto, né? Aí a partícula positiva daqui repele a partícula positiva de lá, e aí a partícula alfa é acelerada. Então ela vem brecando, 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 e depois acelera. Então essa trajetória aqui é uma trajetória, dá para comprovar que obedece, né, a função matemática de hipérbole, tá? E, enfim, eu preciso saber o valor deste Bzinho aqui, ó. E também seria muito bom saber o valor desse raio mínimo, ou seja, a distância de máxima aproximação, para um dado valor de ângulo θ, que é concretamente o único dado experimental que eu tenho. Tá? Muito bem, vamos usar as leis de Newton. Como assim leis de Newton? Lei de Newton, segundo o princípio fundamental, que diz que a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso. Eu preciso então saber qual é a variação da quantidade de movimento. E aí tem um esqueminha aqui que mostra o antes e o depois. Antes, a partícula alfa estava vindo horizontalmente para a direita, e depois ela sofre uma deflexão de ângulo θ e passa a navegar, né, a caminhar por essa trajetória aqui inclinada, portanto com uma outra quantidade de movimento. Lembrando que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. E para você fazer a variação, descobrir o valor da variação da quantidade de movimento, você precisa fazer uma subtração de vetores, que já está feita aqui no esqueminha. Então você tem um P inicial, você tem um P final, e com isso então você vai ter um ΔP dado pela regra do paralelogramo. Esse é um jeito de enxergar a coisa, né? Aqui na figura tem os detalhes, um detalhamento aqui sobre ângulos, que a depender da situação a gente pode voltar e ver detalhes, tá? Mas vamos primeiro focar não nos detalhes, mas na regra básica, né, que é a questão da quantidade de movimento antes, quantidade de movimento depois. Eu vou precisar fazer o ΔP, que é a subtração dos vetores. Por que eu vou precisar de fazer o ΔP? Porque eu quero aplicar as leis de Newton, basicamente a segunda lei de Newton, que vai me dar uma relação entre a variação da quantidade de movimento e o impulso, e portanto a partir daí a força que a partícula está recebendo. Mais exatamente, essa discussão está posta desse jeito aqui, ó, esquematizada assim. Então, ΔP é a subtração dos vetores. Cuidado, não é subtração de valores, de vetores. Em módulo, acredita-se aqui que PF seja igual ao PI, quer dizer, em valor, a quantidade de movimento depois deve ser igual à quantidade de movimento antes. Por quê? Porque a força elétrica, que é a única força que está agindo aqui, é uma força perpendicular à trajetória, pelo menos nesse ponto aqui de aproximação máxima. E forças perpendiculares à trajetória, forças centrípetas, provocam apenas mudança de direção e não mudança de valor. Certo, mas de acordo com a segunda lei de Newton, a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso, e o impulso é a multiplicação da força pelo tempo. Se a força for constante, seria F vezes ΔT, força vezes ΔT.
Mas projetando agora para a trajetória inteira, eu tenho que então fazer uma integral da força ao longo do passar do tempo. Que força que é essa? Esta força é a lei de Coulomb. Pondo tudo isso no arsenal matemático, a gente chega, e vocês vão convir comigo que é trivial entender o porquê, nisto. Certo ou não? Trivial? Tudo entendido? Nada. Trivial não é. Peraí que eu tô falando. Eu entendi. É até difícil de entender esse monte de letra, né? Onde tá tudo isso aí? Então vamos entender esse monte de letra para começo de conversa. K, evidentemente, é a constante elétrica do vácuo, né? E ela vai aparecer por causa da lei de Coulomb. Q1 e Q2, pelo mesmo motivo, né? K, Q1, Q2. Q1 e Q2 seria a carga do núcleo multiplicada pela carga da partícula alfa. A carga da partícula alfa, a gente sabe, é fixa. A partícula alfa, hoje pelo menos sabemos muito bem, né? Bem conhecido, então 2 vezes a carga do próton, certo? A carga 2, chamamos assim, depende do elemento químico que você está lá, folha de ouro, folha de alumínio, do alvo, né? mv² seria por causa da energia cinética da partícula alfa que está chegando, m é a massa dela, v é a velocidade dela, da partícula alfa. B de bola e R mínimo estão aí ilustrados na figura, o que significa, é o parâmetro de impacto B, e o raio mínimo seria distância de máxima aproximação. E o ângulo θ é o ângulo de espalhamento que o experimentador enxerga quando faz lá o experimento do Rutherford. Já já a gente vai mostrar para você, pelo menos dar uma ideia de como se faz exatamente a demonstração para chegar nessas duas fórmulas, tá? Mas antes disso, vamos, já que estamos com elas estampadas aqui, vamos ver se você está entendendo a importância delas. Com essas fórmulas, eu consigo saber o valor do parâmetro de impacto, B, e o valor da máxima aproximação, o R mínimo. Porque os valores são previamente conhecidos. mv² sobre 2, que seria a energia cinética da partícula alfa, né? Lembre que Rutherford não tinha à sua disposição partículas alfa produzidas, sei lá, em laboratório ou de outros elementos químicos que pudessem lhe dar partículas alfa mais energéticas. O limite era, acho que é 7,7, né, MeVs, o valor da energia cinética da partícula alfa que ele tinha. As cargas nucleares, as cargas elétricas da partícula alfa e do núcleo, ainda que ele não tinha um modelo de prótons já pré-determinado, mas era-se conhecidas as cargas elétricas dos elementos químicos, né, dos átomos como um todo, e da partícula alfa também. Então ele sabia, enfim, todos esses valores. Então com isso ele consegue calcular pela fórmula de cima o valor de B, que é o parâmetro de impacto, ou seja, ele consegue saber de onde veio, né, a partícula alfa para produzir aquela cintilação, naquele ângulo que ele está enxergando lá. E consegue também, a partir daí, descobrir o valor da aproximação máxima com que essa partícula alfa chega do núcleo atômico. A partir do valor do B, ele coloca na outra fórmula e acha o valor do tal do R mínimo. Entenda, esse R mínimo você está entendendo, né? É a distância de máxima aproximação. Apesar de estar R mínimo, porque é a menor distância possível, né? Mas o melhor jeito de entender o conceito é a máxima, é a distância de máxima aproximação. Ele não consegue chegar mais perto que isso pela própria característica da trajetória hiperbólica. Estou devendo para vocês a demonstração, mas você entendeu a utilidade dessas duas equações? Tudo bem, Liliane? Sim, os outros também? Ok, beleza. Aí, Professor, oi.
Então, na verdade, esse B é aquele parâmetro de impacto que nós colocamos lá no, no experimento de Rutherford. Não é isso? Exatamente isso. Se Isso você mesmo. não tivesse colocado, se aquela janelinha tivesse apagada, vamos dizer assim, você com esses dados conseguiríamos chegar àquele parâmetro. Exatamente, porque E, o que o simulador faz é o inverso do que o experimento de verdade provocava, né? O que o experimento de verdade permitia? Ver as cintilações e, portanto, saber o ângulo. Ele não deixava você enxergar a partícula alfa saindo lá do buraquinho e, portanto, saber o valor da distância B, né? entendi. E o R é quando a partícula ela vem com energia cinética. Uhum. Energia cinética vai diminuir conforme o átomo, conforme a lei de Coulomb, com essas forças repelindo. Quando chega próximo do átomo, ele muda a trajetória. Então, é naquele ponto onde começa, que termina, que zera a energia cinética, é isso, professor? Não, então, aqui não usaram E energia cinética. Eu é vou esse, mais a. esse aí o ponto R, a distância R? É, mas não. Tá me escutando? Sim, né? Mas não. Ah, não, eu tô com o. Peraí. Eu tava com o microfone desligado aqui por causa da furadeira. Então, mas não zera energia cinética, não. Eu vou chegar mais à frente, Jorge, já, nessa situação do zerar energia cinética acontece quando a partícula estiver vindo exatamente aqui, ó, um choque Sim, professor. frontal, aonde o Eu B é igual entendi, a entendi. zero, né? Aqui, Eu acho que eu errei, desculpa, professor, eu errei no meu raciocínio. É isso ah, tá, mesmo. Não zera energia cinética. não, Ok, professor. certo? Entendi. Mas é o Tá. ponto em que ocorre uma inflexão. A força elétrica deixa de ser uma força freadora e passa a ser uma força aceleradora. Perfeito. Certo? Isso por quê? É pela própria inclinação, né? Uma vez que eu imaginar uma força elétrica aqui, ó, atuando em cima da alfa, e eu decompor essa força, você vai ver que tem um vetor, então, a favor do movimento. Enquanto que se eu imaginar a situação por aqui assim, vai ter um componente da força contra o movimento. Então aqui seria o ponto da inflexão. A partícula vinha vindo, aproximando, 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 a partir daqui ela começa a se afastar. Perfeito. Tá bom? Nós fizemos uns gráficos mais ou menos parecidos com isso, não foi, professor? Então, só que a gente, sim, desenhos, mas cálculo não, porque o nosso É isso. cálculo se restringiu à situação do choque frontal, que é o que eu não lembro se é a Caroline ou a Iana quem estava perguntando agora da questão 5 do roteiro, quando a energia cinética se iguala a variação da energia potencial, né? Isso só acontece quando vem bem aqui no parâmetro de impacto zerado mesmo. Nós não chegamos em nenhum momento até agora a mexer com essas fórmulas aqui que foram apresentadas agora. Essas, sim, você pode trabalhar em para qualquer valor de B, não só o B igual a zero, tá? Ok. Mas vamos lá, vamos nos desafiar um pouco mais, porque eu sei que vocês gostam de saber mais da onde que veio isso, por que é assim, né? Então agora eu vou ter um link aqui embaixo no simulado na transparência, né? Eu vou entrar nesse link, mas a hora que eu fizer isso, você não vai estar enxergando mais, porque o compartilhamento é um outro, mas eu vou pegar o link aqui e vou deixar de compartilhar um pouquinho a transparência e compartilhar agora a minha internet, tá? Com você. Então vamos lá, guia do Chrome. Esse site, gente, é muito interessante, tá? É o site chamado Hyperphysics, acho que é esse o nome. Isso. E ele tem coisas bem. Ele usa aqui
é um método, digamos, de ensino, de apresentação, em que ele faz uma rede conceitual. E aí, para quem já fez uma certa oficina minha, sabe que eu gosto muito dessas ideias, né? Então é um mapa conceitual aqui da física inteira, e você vai clicando, deixa eu ver esse negócio aqui de mecânica, lei de Newton. Aí ele, você entra numa nova escala, como se fosse uma lente de aumento, e tem um outro mapa conceitual, e assim vai indo. Então aqui no caso, é um lugar desse grande livro em rede aqui, que fala sobre a demonstração que a gente está falando para você. Olha, eu não vou ter a ilusão de que tanto você consiga entender na boa todos os detalhes numa primeira vez que olha isso aqui, e nem que eu vou ter a didática mais apropriada para fazer com que isso aconteça. A minha ideia é mais te orientar, te mostrar o caminho para que depois... Passo sim, Marcelo. Tá na apresentação, tá? Mas ok, daqui a pouco, aliás, eu posso passar já, não tem problema. Posso passar o link já. Exatamente desta página, tá? Que eu tô mostrando agora, o link é esse aqui, ó. Então, como eu falei, não vou ter a ilusão, né? A pretensão de dizer que não, a explicação do Kanato foi boa, tranquilo, deu para entender tudo, tá? Porque tem um monte de detalhes aqui que eu acho que é só mesmo você se debruçando e para entender, né, com maior precisão. Mas vamos lá. Então eu estava dizendo para você que o ΔP, inclusive ele não trabalha com flechinhas aqui em cima, o certo seria flechinhas, tá? O ΔP, flechinha, né? Ele está usando a representação de vetores com um negrito. Mas a depender da tela do teu computador, esses negritos não estão tão visíveis assim. Mas enfim, a subtração de vetores, quantidade de movimento final menos inicial, vai te dar a variação da quantidade de movimento. Para fazer esse cálculo de subtração de vetores, a gente vai lá e faz o desenho do triângulozinho fechando aqui com o ΔP, né? Se for soma de vetores, você fecha o triângulo pela diagonal maior, subtração de vetores pela diagonal menor. Esse é um jeito de fazer, enfim, cada um aprendeu talvez de um jeito de fazer subtração de vetores, dá para fazer pela regra da origem e extremidade, como você quiser. Mas o fato é que você vai cair num triângulo, e esse triângulo é isósceles porque, como eu tinha colocado, a força elétrica naquele momento, em cada infinitésimo de tempo, ela está agindo basicamente perpendicularmente, então só varia o valor, o ângulo e não o valor da velocidade em si. Então dá para a gente supor que o módulo do P e do PF são iguais. Se assim for, você tem um triângulo isósceles, e num triângulo isósceles você tem esses ângulos aqui, né, iguais entre si, os ângulos que fazem fronteira com tanto o PI quanto o PF, eles são iguais. Que mais? Este ângulo aqui entre o PI e o PF, né, é justamente o desvio, né, o espalhamento provocado, então é o θ. Se é um triângulo isósceles, eu posso supor que a mediana aqui vai bater exatamente num ponto dando 90 graus, e com isso eu tenho aqui metade do ângulo θ para cada lado. Se você visualiza este triângulo retângulo aqui, você percebe que o seno deste ângulo, que é o θ sobre 2, é o cateto oposto, que é a metade do ΔP, dividido pelo P. E como P é a quantidade de movimento, é m vezes v, você chega então, enfim, nesta fórmula para o valor do ΔP como um todo. Mas como eu estava dizendo para você, o ΔP, de acordo com a segunda lei de Newton, é a multiplicação da força pelo tempo. Mas força vezes ΔT, se a força for constante. Se a força varia, então você tem que fazer uma integral da força pelo tempo. Que força? A força elétrica, a lei de Coulomb. K1, K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Este site usa uma outra nomenclatura, mas dá na mesma. Ele chama de Z1, Z2, seriam os números atômicos, né? Dá na mesma, que é tantas vezes a carga
do elétron, do próton, né, vezes tantas vezes a carga do próton. Esse tantas vezes, no caso da partícula alfa, seriam 2 vezes. No caso do elemento químico, depende, né, se é ouro, se é prata, se é alumínio, o que for. K, a constante elétrica do vácuo. O E ao quadrado, porque vai dar uma carga vezes a outra. R seria a distância, né, que entre o núcleo e a partícula alfa. Como é vetor, ele ainda coloca aqui um vetorzinho unitário radial, né, para deixar claro que a força elétrica é uma força radial, é uma força de centro a centro das duas esferinhas, que seria o núcleo e a partícula alfa. Mas ele analisa aqui que o que importa mesmo para que a gente está discutindo, que é a mudança na direção da quantidade de movimento, é aquele ângulo φ, que vai variando conforme a partícula alfa vem aproximando, depois afastando. Você pode imaginar aqui um eixo vertical aqui, e o que acontece é que a partícula alfa antes está de um lado dessa linha vertical e depois está do outro lado da linha vertical. Mas tanto de um lado quanto de outro, de todo jeito, a força está sempre sendo radial e, portanto, sempre tendo uma componente que faz com que a quantidade de movimento vá mudando progressivamente desde um vetor horizontal para progressivamente ir se inclinando até chegar naquele ângulo θ final. Aplica-se tudo isso na integral, tira o que é constante para fora da integral e você fica então dentro da integral com o cosseno de φ sobre o r. Esse r está variando porque este r é aquela distância, certo? Da partícula do núcleo até a partícula alfa. No começo esse r é grandão, aí vem se aproximando, chega naquela distância de máxima aproximação e depois aumenta de novo. Então esse r não é uma constante, não dá para tirar em princípio da integral. Mas isso é o ΔP. E o ΔP a gente viu lá pelo triângulo que é igual a este valor aqui. Então ele iguala um valor com o outro e chega aqui numa expressão. Além disso, o site aqui, na demonstração que ele faz, nos lembra que quantidade de movimento tem dois tipos. A linear, que é o P que a gente até agora estava mexendo, mas também existe a quantidade de movimento angular, que também tem que ser conservada nessa brincadeira. Aí ele usa uma expressão do cálculo da quantidade de movimento angular como relacionada com a quantidade de movimento linear. Basicamente, a quantidade de movimento angular, até por definição, né, é o P de quantidade de movimento linear vezes o braço de alavanca. Não sei até que ponto que você estudou isso aí nas disciplinas de mecânica, mas enfim, ele usa essa definição de quantidade de movimento angular e chega numa relação entre aquele R, que é a distância entre o núcleo e a partícula alfa, e o Bzinho. Muito bem, pega esta relação, joga lá no nosso cálculo integral, fica uma coisa pequenininha deste jeito aqui, tira o que é constante para fora, que é o V0b, chega-se finalmente numa integral que só tem o ângulo φ como variável. Faz-se o cálculo integral, ou seja, vê-se qual é a função cuja derivada dá o cosseno de φ, e se descobre que a derivada do cosseno, né, é a derivada do seno, que é o cosseno, não é isso? Então chega-se que esta expressão, esta integral do cosseno de φ dφ, dá este valor aqui, que é o seno de... seria o seno de φ, mas aí ele vai lá e vai investigar qual é a relação entre o φ e o θ. Lembra daquele detalhe da figura que eu falei para você? E trabalha com isso, enfim, e chega que aquela integral toda, moral da história, dá o seguinte: dá 2 vezes o cosseno de θ sobre 2. Pegando então o valor desta integral e jogando aqui,
chega-se finalmente no valor do Bzinho como sendo aquele que está lá na nossa transparência. Então, como eu te disse, certeza de que se eu perguntar agora de novo aquela brincadeira, entendeu tudo, né? Tudo trivial, vão dizer que imagina, trivial, caramba, e não é trivial mesmo. É uma demonstração matemática que vai se utilizando de diversos elementos da física newtoniana e da física também de Coulomb, né? A lei de Coulomb, e se utilizando de uma forma matemática, digamos, mais complexa, porque mexe com questões angulares. Geralmente, quando mexe com ângulo, a nossa cabeça fica mesmo um pouco mais confusa, mas não tem como. Para você fazer a demonstração mesmo, entender a demonstração, você tem que se debruçar aqui nessas figuras, enfim, e tentar lembrar, inclusive, né, de coisas aí do seu cálculo integral diferencial, coisas da sua mecânica, que nem aqui a variação, a conservação da quantidade de momento linear e também da quantidade angular. Só com todo esse arsenal teórico e matemático dentro aqui da tua cabeça é que você consegue entender mesmo passo a passo o que ele faz. Então não tenho a ilusão que você tenha entendido tudo, mas eu estou te mostrando como que, usando as leis de Newton e a partir daí, né, a conservação da quantidade angular e linear, mais a lei de Coulomb, que a única força envolvida aqui é a força elétrica, juntando isso e o valor que o cientista consegue lá, o experimentador consegue do ângulo da cintilação, como que disso a gente consegue então chegar no valor do B, que é o tal do parâmetro de impacto. Então, de novo, a minha pergunta não é se você entendeu todas as passagens matemáticas, não tem ilusão que assim foi. E nem que eu tenha tido a didática de assim conseguir fazer. Mas se você entendeu que ferramentas, aí não é ferramentas, né? Que leis básicas da física que Rutherford, porque isso aqui foi um cálculo que está feito nesse site, mas essencialmente é o mesmo cálculo que Rutherford fez lá no começo do século XX. Então, que ferramentas, que conceitos chaves da física que se utiliza para fazer essa demonstração. Isso tudo bem? Sim, deu para acompanhar o raciocínio. Legal. Daí, uma vez que você tem o valor do B, continua aqui, né? Achei que eu tinha clicado no lugar que danou tudo aqui. Uma vez que você tem o valor do B, você consegue o valor do R, porque você vai lembrar que a energia potencial elétrica é K, Q1, Q2 sobre R. Então você consegue pegar esta fórmula aqui. Deixa eu mostrar a fórmula de novo. Você consegue pegar esta fórmula aqui do B e trocar o mv quadrado que tem aqui, né, que é a energia cinética. Você... Como é que é mesmo? Deixa eu lembrar aqui. Sim. Você consegue colocar que a energia... Não, as energias cinéticas... Agora está me faltando... Ontem mesmo à tarde, à noite mexi com isso daqui e fiz uma demonstraçãozinha para mim mesmo, como é que de uma coisa chega na outra. Deixa eu voltar a compartilhar aqui o meu PowerPoint, peraí, para entender o que eu estou falando. Janela do aplicativo, PowerPoint, compartilhar. Ok, você está vendo de novo a minha apresentação. E nesta apresentação o que eu estou dizendo é que eu acabei de mostrar para você um site que mostra como chegar nesta fórmula. Ele não mostra o detalhe como que daqui eu chego aqui, tá? Como que do B eu descubro o R. E agora neste exatamente está me faltando a memória também, mas que eu me lembre foi porque a gente considera... tá certo. É só você fazer um truque aqui de fazer aparecer aqui a fórmula da energia potencial elétrica,
que é K, Q1, Q2 sobre R, isso. E você supõe uma igualdade entre a energia cinética perdida e a energia cinética potencial ganha. Isso, ok, energia cinética perdida e potencial ganha. Ninguém está dizendo que a energia cinética foi totalmente perdida e a potencial totalmente ganha, mas você consegue falar que o que uma foi perdida e a outra foi ganha, e você consegue, a partir daí, embutir o R, que é essa distância de máxima aproximação, aqui na formulinha, e chegar no valor do R como um dependente do valor do B. Tá? Eu agora está me falhando a memória como que exatamente eu cheguei daqui a aqui. E o site não mostra, mas eu fiz ontem essa demonstraçãozinha e acabo me esquecendo aqui. Tanto que perceba que está invertido, né? Aqui está 1 mais cosseno, 1 menos cosseno, e aqui está invertido. Essa inversão é porque meio de mv quadrado, que é a energia cinética, a gente vai colocar como uma igualdade com K, Q1, Q2 sobre R, que é a fórmula da energia potencial. Por isso, o sobre R fica embaixo. Então, quando eu vou passar para o outro lado, acaba o B de bola invertendo. Como eu quero que ele apareça em cima, eu faço a inversão também da fração, né, que está multiplicando ali. Tá? Enfim, chega-se nesses dois valores, nessas duas fórmulas, para o cálculo do B e para o cálculo da distância de máxima aproximação. Bom, e daí? Uma vez que eu cheguei, ok, eu não entendi todas as passagens, mas entendi a lógica, consegui acompanhar quais as ferramentas e conceitos básicos da física que foram utilizados pelo Rutherford para chegar nisso, tudo bem. Mas e daí? Por que isso é importante, né? Bom, isso é importante porque é daí que vem a discussão do tamanho do núcleo do alumínio, por exemplo, o tamanho do núcleo do átomo, né? Como assim? Ora, se eu imaginar que a partícula alfa vem exatamente com B igual a 0, deixa eu voltar aqui a apresentação, B igual a 0, o que acontece com o valor do R mínimo? Se o B for 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Cosseno de 0, na verdade o ângulo, se o B, de acordo com as minhas trajetórias hiperbólicas, se o B for 0, o ângulo é 180, né? Porque a partícula ricocheteia, bate e volta. Só aí que o parâmetro de impacto é o 0. Muito bem, então daria B é 0, o ângulo é 180, cosseno de 180 menos 1, cosseno de 180, 1. Não, falei errado, né? Cosseno de 180 menos 1. Cosseno de... Tá, então tá certo. Então daria 1 menos 1 aqui embaixo, daria 0, não é isso? Moral da história, você vai chegar... Não sei se não tem alguma imprecisão aqui, mas acho que não. Você vai chegar numa situação de indefinição. Enfim, você chega numa situação de 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma coisa indefinida, é uma coisa indeterminada. Como é que você sai dessa história, né? Você sai dessa história, aí sim, nós fizemos a conta que o Jorge acabou de lembrar aí agora há pouco. Se o B for 0, a gente pode supor de que esta seria a única situação em que a energia cinética realmente chega a 0, transformada totalmente em energia potencial. E com isso, esse R mínimo, essa distância de máxima aproximação, seria uma distância calculada ali na horizontal, e eu posso aplicar então esta igualdade entre a energia potencial e a energia cinética. Fizemos isso, acho que é justamente onde estava sendo perguntado aí do item 5 do roteiro do Rutherford parte 3. É exatamente essa conta aqui que a gente faz para descobrir o valor do R mínimo. No contexto do alumínio, do experimento de Rutherford, é só você colocar os valores aí e você vai chegar neste valor aqui, ó, de 4,86 vezes 10 a menos 15 metros, sendo que hoje em dia a gente sabe que um valor mais exato é o 3,6 vezes 10 a menos 15 metros.
vou me aprofundar um pouquinho já já nisto daqui. Mas antes, deem uma olhada nesta transparência em seu conjunto aqui, para ver se você entendeu a lógica. Então, eu fiz toda uma conta, eu mostrei para você como fazer uma conta para chegar numa fórmula lá bem complicada para o cálculo do parâmetro do impacto e do raio. Mas apesar de fazer essa conta e mostrar que ela descreve as trajetórias todas das partículas alfa, exatamente para o ângulo parâmetro de impacto zero e ricocheteio bate-volta, aquela fórmula cai numa indeterminação. Quando cai numa indeterminação, você é um ponto de inflexão, você tem que ter algum outro jeito de resolver aquele ponto. E o outro jeito que a gente tem é de acordo com as leis de Newton, trabalho da força conservativa, transforma a energia cinética totalmente em energia potencial e a partícula para em algum momento ali, em alguma distância do núcleo. Fazendo esta igualdade, eu chego no valor do R mínimo. Posso fazer isso para qualquer material, mas como eu, Rutherford, não tenho partículas alfa de energias cinéticas muito grandes, e eu quero saber até onde a partícula alfa consegue chegar mais e mais próximo do meu alvo, que seria o núcleo, né, do elemento químico lá, então o que ele faz? Ele vai trabalhando com folhas, em vez de ouro, folhas de materiais que têm um número atômico menor, para fazer com que a força de repulsão seja menor e a partícula alfa possa chegar mais e mais e mais próximo. O material com que ele conseguiu trabalhar de menor número atômico foi o alumínio, e com isso ele chega na descoberta de que o raio nuclear tem que ser, portanto, menor do que este valor aqui. Mas ele já supõe, pelos elementos químicos da tabela periódica, pelo número atômico do alumínio, que já é bem baixinho, ele já supõe que não deve ser muito diferente disso. A ordem de grandeza é por aqui mesmo, ou seja, 10 a menos 15 metros seria a ordem de grandeza do tamanho de um núcleo, certo? O valor exatamente hoje estimado é este daqui. Ok? Esta transparência, tudo bem? Se alguém tiver pergunta, fala aí, hein? Senão a gente vai continuando aqui. Professor. Oi, Matheus. É mais uma dúvida que eu fiquei pensando enquanto o senhor estava falando aí, mas o Rutherford, ele acreditava que tinha nêutrons dentro do núcleo? Não. Eu esqueci isso. Ah, tá. Era uma coisa sólida e positiva grandona, né? Isso. Exatamente. Ah, tá. Não, beleza. Exatamente. Nem nêutrons e nem prótons. Ele, em princípio, não pensava nenhuma coisa nem outra. Só uma carga gigante positiva. Isso, exatamente. Tá, beleza. É justamente isso que a gente acho que discutiu na semana passada, que responde uma das questões lá do roteiro, acho que é a última questão. O que faltou para o Rutherford para conseguir chegar no valor mais exato? Justamente, ele não tinha ideia do que o núcleo também tem a sua própria estrutura. Tá? Beleza. Assim, não, é porque, eu não sei se cabe agora essa dúvida, mas é porque eu fiquei com essa dúvida na última pergunta do roteiro 3, porque no alumínio a partícula alfa atravessa no parâmetro zero, né? E aí eu tava pensando nessa conta que o senhor fez agora, e eu não tô conseguindo entender, sabe? Tipo, a partícula alfa atravessou o núcleo. Mas atravessa porque nessa última pergunta já está supondo a possibilidade de partículas alfa de maior valor maior do que a energia cinética de maior valor, maior do que o Rutherford tinha. O que o Rutherford tinha em mãos era partículas alfa de no máximo 7.7 MeV, e com 7.7 MeV a partícula não atravessava o alumínio. Ah, sim, não, mas também é porque ele é um núcleo gigante sólido para ele, né? Sim. Então não tinha como atravessar. Mas independente. Uma coisa é o que ele pensa, outra coisa é que ele faz o experimento. Se o experimento der uma coisa diferente do que ele pensa, ele tem que mudar o que ele pensa, olha as bolas. Rutherford não detectou em nenhum momento partículas alfa exatamente atravessando. Porque as partículas alfa com que ele mexia eram partículas alfa que não tinham energia cinética suficiente para.
aquela última parte do roteiro, essa pergunta que eu estou falando, pode ver que ela se refere ao uso do simulador, em que você põe partículas alfa mais energéticas. Né? O simulador permite, você põe lá 30 MeV, 15 MeV, 20 MeV. Com isso, a partícula alfa atravessa. Sim, sim. Não, beleza. Tá bom. Só para mostrar como esse site realmente é interessante, tá? Porque ele não só, eu acho que ele é bem completo por um lado e didático por outro, mas olha só o que ele permite também. Eu vou entrar agora nesse outro link aqui, daí eu vou ter que fazer de novo aquela brincadeira de parar de compartilhar com você o meu PowerPoint e voltar a compartilhar com você a minha internet. Acho que é esse aqui. Isso. O link agora, exatamente disto que eu estou, é este daqui. Você vê, é o mesmo site, tá? Só muda o finalzinho, ó, em vez de C1 é C5, são páginas do mesmo site, tá? Mas o interessante aqui, ó, é que a gente pode ficar brincando. Então vamos lá. Então, qual é o número atômico do alumínio? É 13, né? Alguém sabe decorar aí? Então a gente pergunta aqui para 13. Pergunta para a internet, ela nos responde. 13. Então eu posso chegar aqui, ó, número atômico 13, tá bom? Ok. Ângulo de espalhamento. Vamos supor que eu queira investigar o ângulo de 179 graus. Por que eu não vou colocar 180? Se eu colocar 180, a fórmula da onde ele está usando vai dar aquela incongruência 0 sobre 0, não vai dar cálculo nenhum. Mas 179 ele ainda aceita. 179, ok. Com que energia? Vamos colocar a máxima energia que o Rutherford possuía de partícula alfa no momento, 7,7 MeV. Ok. Faz isso. Ele descobre para você, ele usa esses cálculos aqui no B e descobre o parâmetro de impacto. Aí ele pega esse valor e joga na outra fórmula para descobrir o valor do R. E bingo, aqui está. O raio que a distância de máxima aproximação que era possível o Rutherford imaginar que estaria acontecendo ali é de 4,86 Fermi, que é o valor que está lá na minha transparência, certo? Então aqui você pode ficar brincando. Mas e se não for alumínio e for ouro? Tá bom, vamos lá. Qual é o número atômico do ouro? É 79, né? Então boa, são 79. Vamos colocar aqui 79. 79 e vamos manter o ângulo de 179, ou seja, forçar a barra para que a partícula alfa batesse e voltasse, né? Aí qual seria o parâmetro de impacto? Seria 0,12 e o ângulo, a distância de máxima aproximação seria de 29 Fermi, bem maior. Aqui você percebe por que o Rutherford teve a ideia de ir trocando o ouro por elementos químicos de menor número atômico. Porque com o ouro, como a força de repulsão é muito grande, a distância de máxima aproximação é também muito grande. A partícula é obrigada a parar antes, porque ele não tinha partículas alfa de maior energia. A de maior energia é 7,7. 7,7 sendo brecado por uma folha de ouro, o breque se dá muito antes do que com o alumínio, certo? Quando eu ponho, voltando aqui o 13 do alumínio, o programa já me mostra a conta, 4,86. Se ele tivesse condições, quem sabe, de fazer isso aqui com algum elemento químico que tivesse número atômico 10, ele chegaria então em valor ainda menor. Só que o problema prático é evidente, né? Números atômicos menores ainda, quer dizer, sei lá se tem outros problemas, mas um deles é você ter condições de ter uma folha, né, metálica, uma folha, enfim, ter um alvo para você poder fazer investigação. O que ele conseguiu, o limite foi mesmo uma folha de alumínio, cujo número atômico era o 13, e por isso que ele chega nesses valores aí que tem lá na transparência. Beleza? Vou voltar a compartilhar com você a minha transparência.
Aí estamos nela. E agora a gente vai avançar para a seguinte... sim. E hoje? Então isso era Rutherford, né? Mas a gente colocou que o valor lá hoje é aquele valor um pouquinho menor lá que se sabe. Mas como é que se sabe isso hoje, né? Bom, uma primeira aproximação é você saber o seguinte. Hoje em dia, e ao longo, né, de todo o século XX e agora, começo do XXI, são diversas outras partículas que se usa para fazer experimentos semelhantes ao de Rutherford ou seja, experimentos chamados experimentos de espalhamento, em que você joga uma partícula, por exemplo a partícula alfa, e ela vai ou atravessar ou ricochetear, chegar próximo do teu alvo. E aí você estuda os pontos de cintilação, ou outro nome que se queira dar para isso, os pontos de detecção, e com isso você consegue, usando as leis da física, chegar em determinadas construções matemáticas que mostram qual era a trajetória ou da onde que a partícula veio e etc e tal. Muito bem, usando diversas outras partículas, em especial elétrons, em vez de partícula alfa, para bombardear alvos, como folhas de ouro, por exemplo, se descobriu que o núcleo é aproximadamente esférico e tem densidade constante. Isso é importante, densidade constante, quer dizer, independentemente do elemento químico, a densidade é praticamente a mesma, sempre é um caroço muito duro e positivo. Peraí, como assim? Bom, o como assim vão ser modelos nucleares que vão dizer o como assim e tem várias possibilidades. Mas, em decorrência disso, deste fato experimental, considera-se então existir uma relação direta entre o valor do raio nuclear e o número de massa do elemento químico, mais exatamente assim. Então, o raio nuclear de um determinado núcleo seria igual a uma constante multiplicado pela raiz cúbica do seu número de massa, aonde essa constante tem este valor aqui, simbolizado geralmente por um R0, 1,2 vezes 10 a menos 15 metros. Ou em Fermi, um Fermi é 10 a menos 15 metros, né? 1,2 Fermi. Peraí, mas como assim? Por quê, né? Uma primeira sondagem, uma primeira dedução entre aspas, porque a gente está apenas se utilizando desta decorrência que veio em virtude deste dado experimental aqui, tá? Que não, por enquanto, do jeito que está nessa transparência pelo menos, é um dado experimental empírico, não tem aqui ainda uma teoria que esteja explicando por que será que é assim. Qual é o modelo que explica isso? O fato é que experimentos mostram isso. E se os experimentos mostram isso, então tem essa decorrência. Bom, então tá, vamos tentar uma primeira explicação, uma primeira dedução. Por que que, se isso acontece, então a gente pode deduzir que exista essa expressão matemática. Pelo seguinte, olha. Bom, a massa do núcleo, qualquer núcleo, depende basicamente do seu número de massa. Porque o que tem no núcleo em termos de massa, né? Tem prótons e nêutrons. E a massa de um próton é praticamente igual à massa do nêutron. A diferença é muito pequena. Todos os dois têm massas muito maiores que o elétron. Mas a massa do próton e a massa do nêutron são muito parecidas entre si. Então, se eu tenho lá, num determinado número atômico, isótopo do urânio, número de massa 232, quer dizer que a massa, o quanto pesa, né, este núcleo, seria 232 vezes a massa de um próton ou a massa de um elétron. O núcleo é esférico, é um dos dados experimentais. E uma esfera tem um volume dado por 4/3 de πr ao cubo. Então o núcleo teria uma densidade de massa sobre volume, como qualquer densidade. Pega aquela massa do A vezes M, A é o número de massa, M a massa do próton ou do nêutron, e divide pelo volume. E você chega então nessa expressão aqui.
quer dizer, chega nessa expressão, inverte, né, o R com o P, o ρ, o R ao cubo vai para lá, o ρ vem para cá dividindo, então você chega nessa expressão para o cálculo do R ao cubo. Ou seja, o R ao cubo é o m sobre 4/3 de π ρ, que é a densidade do núcleo, vezes A, que é o número de massa. Ok, mas supõe-se que a densidade do núcleo é praticamente uniforme e constante. Então, significa que este valor aqui todo, olha, que está multiplicando o A, é uma constante, porque m é a massa do próton, ou a massa do nêutron, que são praticamente iguais entre si e têm o mesmo valor sempre. Π é um número, 4/3 é um número. Se ρ também é constante, então eu posso dizer que tudo isso que está multiplicando o Azinho é uma constante. Vamos chamar essa constante de R0. Daí você tira a raiz cúbica e pronto, chega naquela expressão em que o R é igual a uma determinada constante vezes a raiz cúbica do número de massa. Veja, eu não estou demonstrando aqui, primeiro que não é nenhuma demonstração, mas eu não estou demonstrando aqui o valor do R0. Eu só estou dizendo que é razoável supor, de acordo com esses considerandos, que realmente existe uma fórmula em que o raio do núcleo de um determinado elemento químico é calculado a partir do seu número de massa. E desta forma, a raiz cúbica dele, sendo que existe uma determinada constante aqui, que os modelos nucleares devem ter um jeito de nos informar por que o valor dessa constante é 1,2 vezes 10 a menos 15 metros. Você enxergou tudo? Acho que sim, deu para enxergar até o rodapé ali bonitinho, né? Deu para ver a última linha, acho que sim, eu estou vendo aqui. Tudo bem? Então, ó, esta fórmula aqui, que está aí num quadrado, né? R igual a R0 vezes A elevado a 1/3, esta fórmula é a fórmula que hoje em dia, inclusive, se usa para determinar com boa precisão qual é o valor do raio nuclear de um determinado elemento químico. R0 é a constante e o A é o número de massa dele. Simples assim. Põe lá o número de massa, por exemplo, urânio 232. Então, 1,2 vezes 10 a menos 15 vezes 232 elevado a 1/3, quer dizer, raiz cúbica de 232. Com isso, você vai ter o valor do raio nuclear. E observe que isso veio de uma relação empírica. Existem, e a gente vai chegar nisso ainda, diversos modelos que vão tentar dar uma explicação teórica do porquê que é assim. Mas eu estou deixando isso, e não é à toa, deste modo, tentar, porque até hoje não se tem um modelo nuclear que esteja consolidado plenamente entre os físicos de partículas. Existem diversas ideias de modelos que estão em disputa entre os físicos e até hoje ainda não está bem acabado isso. É uma coisa ainda sendo pesquisada nas fronteiras lá da física, tá? Mas empiricamente se sabe disso. Essa formulinha aqui, ó, funciona muito bem e é bem simples. Nenhuma pergunta, eu vou avançando. Se bem que o avanço aqui agora é um avanço só para a gente brincar um pouco com esses valores aqui. Vamos ver o quão duro é o tal do núcleo. Quer dizer, o quão denso ele é em virtude dessa discussão. Olha só, pega o exemplo do urânio 238. Por exemplo, o urânio que tem o isótopo, né? Número de massa 238. Aplicando a formulinha, a gente descobre que o raio dele seria esse, 7,4 vezes 10 a menos 15. 4/3 de πr ao cubo, volume da esfera dele, vai dar esse valor aqui. A massa dele é 238 vezes a massa do próton, certo? Ou do nêutron. Faz as contas em quilogramas, sistema internacional, vai dar esse valor aqui. Densidade é massa sobre volume, não é isso? Então divide a massa pelo volume e você chega neste valor aqui, ó. O núcleo do urânio 238 tem uma densidade de
2,32 vezes 10 a 17 quilos em cada metro cúbico. Comparação. Com essa densidade, um cubo de 1 milímetro de lado teria uma massa de 232 mil toneladas. Esta é a dureza do núcleo atômico de qualquer elemento químico. Daí você percebe realmente por que a gente pode falar que é um caroço duro e positivo. Ok? Ok. Ok. Então, vou para frente. Vou para frente pelo seguinte, porque temos mais matemáticas na brincadeira. Por quê? Porque eu quero agora mostrar para vocês o seguinte. Tá bom, então, com isso daí você mostrou como que eu calculo o parâmetro de impacto, como que eu calculo a distância de máxima aproximação, pensando que essa máxima aproximação venha pelo próprio eixo, uma colisão frontal, bate e volta, eu consigo descobrir qual é aproximadamente o valor do raio. Rutherford já teve uma primeira base disso, mas hoje em dia com outros espalhamentos, não só com partícula alfa, eu consigo descobrir que o núcleo é uma coisa densa e de densidade constante, independente dos elementos químicos. Com isso eu chego numa expressão para o cálculo então mais preciso hoje em dia, que corrige aquele valor do Rutherford de qual é o valor do raio nuclear. Tá legal. Mas Rutherford fez outra abordagem, né, além dessa. Na verdade, o Rutherford não estava exatamente tão preocupado com esses cálculos exatamente que a gente fez agora. Isso foi meio que uma decorrência depois. O que ele estava mesmo querendo entender e estudar é aquele monte de cintilações que tinha para cada ângulo, né? E lembra que ele não conseguia contar quantas partículas alfa eram emitidas, ele conseguia fazer uma contagem das cintilações. E as partículas alfa estão vindo aos montes, cada uma com um determinado parâmetro de impacto. Ele não está investigando exatamente, olha, teve uma cintilação aqui agora, que é porque saiu de lá exatamente uma partícula alfa com aquele parâmetro de impacto. Não, ele tem que trabalhar, na verdade, com estimativas, com probabilidade. Mas ok, antes disso, pergunta? Professor, travou aqui meu computador um pouco, eu perdi alguma coisa. Mas, só uma dúvida. Este raio, por exemplo, aí do urânio 238, 7,7 vezes 10 a menos 15 metros, daí eu estou considerando que parâmetro de impacto? Esse aí eu estou considerando como você fez aquele exemplo anterior, levando-se em consideração um ângulo de 179 graus? Não, aqui não tem parâmetro de impacto mais. Aqui eu estou colocando que diversos tipos de experimentos de espalhamento, então não só aquele da partícula alfa, e que a gente fez todo o cálculo para chegar no parâmetro de impacto igual a zero, etc. e tal. Então, com diversos experimentos modernos, se descobriu que existe essa relação aqui. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho na transparência. Existe essa relação aqui, que é do raio do núcleo ser igual a uma determinada constante, multiplicando o número de massa, a raiz cúbica do número de massa. Esta formulinha aqui, ó, é uma formulinha que vale independente, acredita-se hoje, independente do experimento que você faça. Espalhamento alfa à la Rutherford, espalhamentos com elétron, espalhamentos com próton, espalhamentos com nêutron. Todos os experimentos que hoje em dia existem envolvendo espalhamentos levam a um denominador comum de que o raio nuclear seria dado por isso. O raio nuclear seria dado por isso, independente do que está acontecendo com ele. Este realmente seria o valor do raio do núcleo, do urânio, da prata, do ouro e etc. e tal. É uma fórmula para calcular mesmo o valor do raio. Parado ou andando, sendo bombardeado ou não. O raio do núcleo teria este valor aqui. No caso do urânio,
238, este exatamente, que é o 7,4 vezes 10 a menos 15. Mas a fórmula é aquela lá. Ok. Tá? Então independe do experimento ou da situação. Tá certo. Então, mas eu estava dizendo que o Rutherford queria, na verdade, é o seguinte, olha. Quer dizer, eu já falei o que ele queria, mas para chegar numa fórmula que Rutherford exatamente chegou mesmo, a gente precisa entender o seguinte, conceito de seção de choque. O que é uma seção de choque? É a área efetiva de uma colisão. Então você está vendo aqui, ó, a partícula alfa vem se aproximando, aqui estaria a representação do núcleo do elemento químico em questão, tá? E aqui o parâmetro de impacto B, certo? Então, o que é considerado a área efetiva de colisão? No caso, se for uma esfera, é a área da esfera, πr ao quadrado. É a secção reta. Que nem quando você tem um giz na mão, sei lá, e você quebra o giz ao meio e você vai ver aquela, como se fosse uma faca passando ali, cortando em 90 graus o giz, você tem aquela área que é o πr ao quadrado. Mas no caso do experimento do Rutherford, quando eu jogo a partícula alfa com um certo parâmetro de impacto B, a área que eu tenho que imaginar é a área de raio B, então πb ao quadrado. O que seria o significado dessa seção de choque? O texto aqui tenta ajudar. É isso, ó, é a seção transversal, portanto a área, para espalhar acima do ângulo associado com o B. Como assim? Olha, pela figura, se eu lanço a partícula alfa com um certo parâmetro de impacto B, que, aliás, neste caso, seria exatamente igual ao raio núcleo, eu vou ter um espalhamento, eu vou ter uma cintilação aqui em cima, com um ângulo θ0. Ora, então, é de se esperar que qualquer partícula alfa que chegue aqui com um parâmetro de impacto menor que B, por exemplo, esse pontilhado aqui, ó, vai ter um desvio maior. Então, quando eu pego essa área inteira, para falar que esta é a minha seção de choque, eu estou considerando todas as possíveis trajetórias da partícula alfa com desvios maiores que o desvio θ0 desta figura. Então, este é o conceito de seção de choque. Porque não é choque exatamente, né? Tanto que a gente viu que nunca tem choque. A partícula alfa, ela desvia. Então, choque exatamente só tem entre... você pensando em coisas macroscópicas, as bolas de bilhar se chocam, os carros se chocam, mas as partículas elas se repelem e, portanto, vão sofrer desvios muito próximos, ou às vezes até entra dentro uma da outra. Mas o choque, exatamente como bolas de bilhar, não é bem assim. Então, esse conceito de seção de choque é nesse sentido, o choque é entre aspas. Eu vou avançar aqui por causa do horário, ou seja, sem perguntar se você tem dúvida. Mas como assim? Por exemplo, aqui tem até um cálculo, tá? Sendo feito, e depois essa transparência minha, claro que vai estar lá no ambiente para você olhar com atenção, tá? Mas daquele mesmo site, neste link que está aqui embaixo, você pode fazer a conta pensando no núcleo de ouro que tem número atômico 79, o isótopo 197. Imagine chegando aqui uma partícula alfa com 6 MeVs, e ela chega exatamente aqui com um parâmetro de impacto B, que seria 7 Fermis, que seria o raio do núcleo, e você faz a conta e você chega no valor do parâmetro de impacto, que vai dar 1,54 vezes 10 a menos 28 metros quadrados. É o πr ao quadrado aqui, ó. Como este valor 10 a menos 28, essa ordem de grandeza é uma ordem de grandeza muito comum de aparecer aqui nesses experimentos de seção de choque, inventou-se uma outra unidade chamada Barn. Então 1,54 vezes 10 a menos 28 metros quadrados é 1,54 barns. Tá? Então, o que quer dizer? Significa o seguinte, e com 7 MeVs, com 6 MeVs chegando aqui com esse parâmetro de impacto, você descobre que o desvio, o ângulo de espalhamento, é 140 graus. Então, o que significa falar que a seção de choque para esse experimento aqui de Rutherford com partícula alfa, com este parâmetro de impacto, seria 1,54 barns? Significa dizer que você tem uma seção de choque
que está levando em conta todos os espalhamentos possíveis iguais ou maiores que 140 graus. Então são os grandes espalhamentos. De novo eu vou avançar aqui pelo seguinte. Então vamos aplicar isso agora para a seguinte questão. Bom, então se a seção de choque é πb² e o B é aquela formulona complicada que a gente mostrou para você como se demonstra matematicamente, então, jogando uma dentro da outra, a gente chega nesta expressãozinha pequenininha aqui para calcular a seção de choque. Certo, mas acontece que o número de cintilações que o Rutherford e os seus discípulos enxergavam nos meus microscópios lá não é igual ao número de partículas. A gente, aliás, fez experimento e traçou gráficos do número de cintilações em função do ângulo. E esse número de cintilações, na verdade, era um percentual, né? Era o número de cintilações dividido pelo total lá de partículas lançadas. Mas o Rutherford não sabe exatamente quantas partículas foram lançadas. O que ele fez é uma suposição de qual seria a fração entre o número de cintilações vistas e o número de partículas alfa que efetivamente saíam da fonte. E ele descobriu que isso dependeria de vários fatores, como número de Avogadro, a espessura do alvo, a espessura da folha de ouro, a densidade do ouro, densidade do alvo, o sigma, que é aquela seção de choque que está aqui, A, que é o número de massa do ouro, ou da folha em questão, vezes um fator aqui de 10 a menos 3 para deixar a massa em quilos. Enfim, olha só a complexidade da coisa. Você vai pegar este valor do sigma, que é da seção de choque, ok? Que veio deste valor do B, pega tudo isso e joga aqui, ó, ainda multiplicado por essas constantes todas. Foi fazendo contas deste jeito que Rutherford chegou, então, nesta fórmula aqui, que é uma fórmula que bate muito bem com os dados experimentais do gráfico partículas alfa espalhadas, ou seja, cintilações por ângulo de espalhamento, que foram os gráficos que vocês construíram via Excel num dos simuladores lá do Rutherford, certo? Então aqui mostra os pontos da fórmula de Rutherford e os pontos experimentais do Geiger e do Marsden. E eles batem muito satisfatoriamente. Só não vão bater quando se faz experimentos com partículas alfa de energias acima de 25 MeVs. Quando chega em experimentos à la Rutherford com partículas alfa muito energéticas, 25, 30 MeV, se percebe que os dados experimentais começam a fugir da fórmula pontilhada aqui do Rutherford, mostrando que para partículas alfa de energia muito intensas, em que elas chegam muito próximas, ou quem sabe até mesmo atravessando o núcleo, a teoria de Rutherford não é suficiente e precisa ser ultrapassada por uma teoria que dê conta de que no núcleo tem mais coisas que Rutherford achava. Ou seja, se chega a partir daí na descoberta, né, de nêutron e de próton mais à frente, e da força nuclear forte e etc. Tá? Então, aí sim, acho que com isso a gente fez um apanhado geral aqui da... Deixa eu voltar aqui na conferência. Eita. Agora sim, voltei aqui na tela da conferência. Chega no apanhado geral dos cálculos, das fórmulas, enfim, dos preceitos aí, né, conceituais que fizeram Rutherford chegar no valor que ele chegou, que foi formidável. É um dos experimentos, sem dúvida, uma das descobertas mais significativas da história da física inteira,
da história da física moderna, com certeza. E, ao mesmo tempo, o próprio Rutherford mostrou o caminho. Olha, se nós então bombardearmos a matéria com partículas cada vez mais energéticas, a gente pode ir descobrindo então mais e mais sobre a estrutura, né, da matéria. E de fato, eu vou mostrar aqui por hoje uma última transparência, como curiosidade, acho que vem agora, é isso mesmo, olha, que é daquele mesmo site, que só para te dar uma ilustração de como que isso foi desenvolvendo ao longo, né, do século XX até hoje, século XXI. Essa figura aqui, ela concentra numa única transparênciazinha aqui as diversas investigações que o homem tem feito sobre espalhamentos. Então, tem espalhamento da partícula alfa, que é o que o Rutherford fez, mas pós-Rutherford se descobriu como fazer experimentos com espalhamentos de elétrons. Você joga o elétron para bater no núcleo, e como o elétron é pequenininho, ele atravessa o núcleo, e ao atravessar o núcleo você tem evidências de como são as forças ali dentro. Você consegue ter espalhamentos de elétron passando próximo de prótons, então espalhamento elétron-próton. Você consegue ter experimentos de espalhamentos de elétron passando próximo, ou segundo a figurinha até aqui, por dentro de quarks. Você consegue ter experimentos de espalhamento quark-quark. E para cada uma desses experimentos, você tem aqui do lado direito as consequências matemáticas, ou só teóricas, qualitativas, do que deve estar acontecendo na matéria para justificar esse espalhamento aqui. Então aqui ele vai te mostrando também o que foi sendo descoberto, tá? É uma transparência aqui, uma página da internet, na verdade, desse site, muito densa, né? Mas ela é bem interessante depois de um tempo, a depender de quanto você se aprofundar aí nos seus estudos, voltar para essa transparência para... Ela resume quase que toda a física do século XX e XXI em termos de experimentos sobre espalhamentos de partículas, que, olha, são os experimentos basicamente chaves que a humanidade, inclusive hoje, utiliza. Porque o que os aceleradores de partículas fazem, né? Basicamente é isso. Você acelera lá no CERN na Europa a partícula, uma determinada partícula, para que ela, quando estiver na velocidade apropriada, se choque com um alvo. E você vai estudar o quê? Vai estudar o que acontece com os detectores que são colocados em volta. Não é o detector, evidentemente, com o sujeito lá com o seu microscópiozinho, como o Rutherford fazia, mas são detectores, né, modernos, baseados também na própria física quântica hoje em dia. Mas veja que, em essência, o que nós estamos fazendo hoje, o que os cientistas fazem lá na Europa ao trabalhar dentro de um CERN, é um experimento de Rutherford muito mais minucioso, muito mais caro, muito mais complexo, mas em essência estamos fazendo o experimento de Rutherford até hoje. E vamos continuar assim por um bom tempo, com certeza. Ok? Legal, era isso que eu estava concluindo, que a gente está reproduzindo o experimento deles. Continuamos tentando descobrir o que tem lá dentro. Exato. E como? Através de lançamento de radiação, de alguma radiação, sempre. Legal. Muito legal. Gente, por hoje é o que deu do tempo. A transparência, eu vou colocar no ambiente a transparência inteira, a apresentação inteira que eu tenho, tá? Até por curiosidade eu vou só rodá-la aqui, mas não daria tempo pra gente fazer a discussão agora. Mas só pra... Aí a gente pode começar a aula da semana que vem perguntando se alguém estudou, deu uma olhada nessas próximas sequências de slides aqui, para tirar eventuais dúvidas, tá? Mas o que eu vou discutir com vocês ainda? Eu vou discutir aqui então quais são os modelos nucleares que justificam, né, aquela fórmula lá da raiz cúbica do A para calcular o raio e outras coisas mais. Aí eu vou te mostrar que tem várias teorias. Tem um modelo coletivo ou modelo da gota líquida, como se o núcleo fosse uma
uma gota líquida, mas engraçado, a gota líquida de altíssima densidade, né? Esse modelo da gota líquida, inclusive, tem expressões matemáticas que corroborariam a hipótese, mas tem também o modelo das partículas independente, ou modelos de camadas, em que a gente vai enxergar prótons e nêutrons ocupando estados quânticos, que nem se fossem elétrons na eletrosfera, e vão aparecer também números mágicos, que nem na eletrosfera tem 2, 8, 8, 18, 32, aqui vai ter 2, 8, 20, 28, 50, etc. e tal. Depois, falo para vocês sobre carta de nuclídeos, uma leitura da carta de nuclídeos, e vamos discutir a questão de determinadas situações que nos levam a concluir se um isótopo é estável ou instável. Tá? Basicamente é isso que a gente vai ver na sequência dessa transparência, mas eu já vou deixar para você lá no ambiente toda essa apresentação inteira. Tá? Aí você dá uma olhada, a gente começa na semana que vem perguntando dúvidas e eu vou passar de novo por esses slides que eu falei agora. Mas por hoje seria isso. Não estou colocando nenhuma tarefa nova para vocês terem que fazer e entregar, certo? Então tem alguns até que estão mesmo terminando, né? Ainda as anteriores, está aberto lá. Vou pensar, eu não tenho nada pensado em termos de tarefas novas. Se fosse no presencial, a gente teria mais um simulador, experimentos para fazer no laboratório, né? Mas aqui, nesse ensino remoto, eu ainda não defini as próximas atividades. Saudades do lab, claro, pois é. Dá mesmo, né? Só um comentário. Se você acha que é muito necessário essas tarefas a mais, porque agora começou a sobrecarregar mesmo com os relatórios de estágio que a gente tem que fazer. Ah, sim. E com provas, né? Tem um professor que mandou 2 provas assim, Entendi. no final, né? Então, se for o caso, para você pensar com carinho. Certo. Não, beleza. Não é obrigatoriamente. Aqui talvez seja bom, quem sabe então, sei lá, vou pensar, tá? Quem sabe ser uma coisa optativa, mas alguma coisa que possa fazer uma certa síntese né? Porque às vezes o professor fala e você, entendi, mas aí ele te dá um exercício, te dá uma situação para você resolver, aí não entendi nada. Então talvez seja bom a gente ter algum tipo de se não for tarefa obrigatória, mas pelo menos para quem quiser, né, ter alguma coisa ali para tentar fazer uma síntese. Só para dar um prazo extenso, ok, não, sem problema. Ainda que, mas a preocupação da Liliane é essa, não tem muito como ser extenso, né, porque tá chegando já na 10ª semana já. Tem mais tempo. Verdade. Mas eu penso, sem problema, claro, com carinho. Ok. Gente, ok? Por hoje? Sim, tudo bem, uma boa aula. Então, beleza. Assim. Ficamos assim. Semana que vem estamos aqui no mesmo bate-horário e bate-local virtual. Legal. Boa semana, professor. Boa semana para os colegas. Vou parar de gravar aqui. Tchau, tchau. Tchau.